pergunta agora meu nome é Johnny. Ô Johnny, olha só. Não vou falar de futebol não, fica tranquilo, nem de esporte. Não esquenta a cabeça, não. Assim, tem pessoas, eu não preciso, tem pessoas no YouTube falando coisas muito feias. Coisas feias, quando eu falo feias, é feio para os nossos ouvidos, sabe? Fica feio para nós ouvir certas coisas. E o apóstolo Paulo, as pessoas pegam muito pesado com ele. Então, essas coisas de pegar pesado com o apóstolo Paulo, falar palavras feias mesmo, de alto calibre, assim, o que você acha quando tu vê o irmão falando mal do apóstolo Paulo? Será que isso tem fundamento? Ou realmente o apóstolo Paulo errou muito? O que você acha? O que você pode falar sobre o apóstolo Paulo? Nossa, perfeito, nós sabemos que ninguém foi. Né? Só o nosso pai, só ele. Agora, que ele deixou lições nas cartas dele pra gente, isso sem dúvida. Sem dúvida. Eu penso que a gente tem que estar analisando, é o quê? Lendo e analisando. Né? Porque só assim que a gente vai ter uma ideia da gente mesmo, como foi a caminhada do apóstolo Paulo. E isso é o que eu acho. Mas você acha que o apóstolo Paulo ele tem mais lado a favor dele, positivo ou negativo? Assim, que você até agora do meu ponto de vista, positivo. Do meu ponto de vista, positivo. Sem dúvida. Por que estão falando mal de Paulo? Quais as denúncias contra Paulo? Não entendo ainda. O Alan, quem que é, Alan? Que particularmente eu não tenho acompanhado assim, quem é que tá metendo a ripa nele, não. Tem muitos. O Alan vai falar, Alan? Então que falaram de mal aí contra Paulo? Tem uns aí que chamam ele até de viadinho. O que tem a ver? Ao ponto o povo chega. Só porque ele não se casou? Os padres também não casam, então eles é viado? Eu também não me casei, não é por isso que eu sou viado. Eu não tô falando não, hein? Não, eu sei, meu Deus. Vamos seguir assim a ordem. Edson Cabral, meu amado irmão, o que você acha sobre o apóstolo Paulo? E essas pessoas falando, muitos elogiando e muitos também criticando o apóstolo Paulo. Essas críticas ao apóstolo Paulo são completamente infundadas, né? Até porque o conhecimento que a gente tem do apóstolo Paulo está em Atos dos Apóstolos, está nas epístolas que ele escreveu, e você não vê nada para condená-lo, assim. É como o irmão disse, né? Perfeito nenhum ser humano é. Mas eu tenho convicção de que o apóstolo Paulo foi um homem separado por Deus, ele foi o apóstolo dos gentios, trouxe revelações para a igreja gentílica, né? Um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E essa coisa de, né, porque ele não foi casado e tal, né, chegam a... Às vezes usam algumas letras, né, e tentam interpretar de alguma forma lá no hebraico para querer dizer que ele foi, né, até homossexual. Mas não tem lógica, não tem fundamento, né? Inclusive da vida pessoal de Paulo a gente não conhece muito, né, a história, a Bíblia não revela, mas me veio a lembrança, é claro que a gente não pode se prender a isso, né? Mas tem um escritor, se não me falha a memória, ele escreveu no século II, né? Eusébio de Cesareia. Né? Ou seja, naqueles tempos eles tinham mais informações do que a gente acerca dos pais da igreja, acerca dos apóstolos, os que iniciaram a igreja. Né? E segundo ele, Paulo foi casado. Agora não sei se estava viúvo ou separado quando ele se converteu, alguma coisa assim, não sei, não conheço a história em detalhes, mas isso não vem ao caso. Mas eu creio que sim, Paulo foi um homem separado por Deus, e não é à toa que as epístolas dele são usadas até hoje, e é o fundamento de muitas coisas, aliás, tudo que ele escreveu, eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo, e tanto é que muitas pessoas são transformadas através da leitura das epístolas de Paulo. E quando a gente lê as epístolas de Paulo, a gente passa a entender muitas coisas, passa a entender a revelação de Deus para o homem. Né? Foi um homem usado por Deus, o apóstolo do Senhor, para
fundamentar, né, um ensino para a igreja. Igreja que eu falo não é instituição, a igreja é um organismo vivo, pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida porque aceitaram o Salvador, aceitaram o Senhor Jesus, eu creio no nome de Jesus, né? E é um servo de Deus. Ótimo. Eli Martins. Alan, rapaz, apóstolo Paulo. Rapaz, o Paulo é como eu, como você, Alan. Você não erra e acerta toda hora. Eu também, com certeza. Eu acho que ele foi melhor do que eu e você, sabe por quê? Porque ele foi escritor, coisa que nós estamos muito longe disso. Eu e você, estou falando eu e você porque isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza de mim e você também. Então, ele é melhor do que eu e você apenas por isso. Mas nos dias de hoje não existem muitos escritores por aí. Ele também, na época dele, era escritor e deixou os seus livros. Então, para mim, nada mais a falar com relação a Paulo. Paulo foi como eu e você. Nada mais. Principalmente porque Alan, deixa eu me estender, eu fico até meio sem graça de me estender aqui. E pelo que eu percebo aqui, eu estou meio perdido aqui no meio de vocês, porque a gente percebe assim que eu estou bem além de vocês, além que eu diga com relação a... Primeiro que Bíblia, para mim, eu já descartei há muito tempo, sabe? Então eu fico até meio sem graça de falar. Eu já ouvi aqui o Edson falando aqui em Jesus, é complicado falar em Jesus se o homem nasceu lá em Jerusalém, no hebraico não existe letra J, não existe traduzir nome de pessoas, é complicado. E as pessoas não querem largar Jesus de qualquer forma. Não existindo tradução, não existindo letra J lá onde ele nasceu, mas é Jesus e pronto. Tudo bem, vamos lá. É isso aí, Alan. Paulo, para mim, é como eu e você.